Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje o nosso papo aqui vai ser sobre Ark, um cenário de campanha na sua versão para Old Dragon 2ª edição. Quem tá ligado no movimento, quem já tá inscrito aqui no canal há um tempinho, deve lembrar, a gente já falou bastante sobre o livro básico do Old Dragon e vários dos suplementos que foram destravados durante o financiamento coletivo, e agora chegou o momento de explorarmos o Ark. Se você tá chegando agora e quer ver o que a gente já falou sobre o Old Dragon, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva que reúne todo o conteúdo que a gente já produziu sobre esse jogo e ainda vai produzir, porque tem coisa pra caramba que foi destravada durante o financiamento coletivo e pouco a pouco a gente vai mostrando tudo aqui no canal. Então olha só, pessoal, algumas informações iniciais aqui antes da gente mergulhar no livro do Ark. O cenário ele foi escrito pelo Samuel Hernandes e pelo Leonardo Moreira. O livro em si tem aproximadamente aí 110 páginas, é um livro em preto e branco, e isso tem tudo a ver com o cenário, vocês já vão entender. É naquele padrão, naquele estilo do Old Dragon, tá? Muito embora, isso aqui é importante mencionar, muito embora o livro seja uma versão do cenário para o Old Dragon e utilize as regras do Old Dragon, esse livro especificamente não vai tratar de regras de sistema, tá? Porque presume-se que você vai pegar isso aí do livro básico do Old Dragon. Aqui a gente tem 100% de explicação de cenário, de lore, de desafios e tal. E o que a gente vai ter de sistema, vamos chamar assim, são tabelas para encontros aleatórios e os mini desafios que vão estar previstos aqui nos marcos. Cada um vai ser explicado com as suas regrinhas específicas dos desafios, tá? Então não tem nada em termos de sistema macro aqui, tá? É basicamente a exploração, a explicação acerca do cenário. Então vamos lá, logo aqui no início do livro a gente vai ter uma introdução mostrando um pouquinho, para você ter um gostinho já de qual é a pegada do cenário e tal, um pouquinho do que é a proposta do jogo, e você vai ter logo de cara aqui uma cronologia, tá? Que vai contar aqui de forma bem sucinta os principais eventos, indo do que eles chamam aqui de ano 1, a formação dos Já-Unidas sob o comando de Jaon I, até o ano 100, com a chegada dos arquimancistas, que são figuras essenciais aqui para o cenário. Então, você vai ter aqui ao longo dessas páginas toda a cronologia principal do mundo, e daí a gente entende que o jogo começa, o cenário começa a partir do ano 100. Agora, se você quiser fazer o jogo em um outro momento, você já tem aqui uma ideia dos eventos principais anteriores para escolher onde seria melhor situar a sua campanha. Seguindo adiante, ainda nas informações iniciais aqui, a gente vai ter, olha, as paisagens no deserto de Lum. O deserto é o cenário principal aqui do Ark, tá? Ele é um mundo, basicamente, pelo menos o que a gente tem acesso aqui, desértico. Mas não só isso, é um deserto em preto e branco, tá? Ou seja, tem até algumas menções a cores no livro, mas o chão, o céu, as areias, isso tudo é em preto e branco. E aqui, nessa primeira parte, ele vai, eu achei bem interessante isso, ele vai nos mostrar aqui um pouquinho de como é que isso funciona em termos de transição dia e noite. Então, esses períodos aqui, essas paisagens, como ele chama, nada mais são do que a passagem do dia nesse deserto em preto e branco. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Então, por exemplo, ele vai falar primeiro aqui desse período conhecido como Xadrá, ou nesse período você vai ter dunas negras e o céu branco. Logo pela manhã, depois do nascer do sol, inicia-se a Xadrá, que percorre toda a extensão do dia até o pôr do sol. A cor negra das areias vai invadindo como ramas pelo chão. Normalmente, é nesse período em que a maioria dos povos está ativa pelo deserto. É como se fosse o dia, E aí ele segue aqui para outro período. Eu estou só resumindo aqui para vocês, tá? Teremos o assombro, onde as dunas são negras e o céu é preto. Ao fim do Xadrá, ou seja, ao fim do dia, o assombro se apresenta, o céu escurece completamente e as areias permanecem negras, fazendo com que a visão se torne quase impossível, ou seja, um período de praticamente uma escuridão total, ou algo nesse sentido. Um outro período que ele destaca aqui é o Lúmien, onde as dunas estarão brancas ou prateadas e o céu está preto. O Lúmien é o belíssimo fenômeno das luas do deserto. A luz, após a mais nefasta escuridão do assombro, vai brilhando a partir da lua e colorindo de prateado todo o escuro das areias. Esse período do Lúmien seria mais ou menos o equivalente à noite. Ou seja, é como se fosse um cenário em negativo, As cores vão se alternando ali, as cores de céu e dunas vão se alternando conforme o dia vai passando. E para a gente fechar, vai ter aqui o clarão, quando as dunas estão brancas e o céu também está branco. Assim como o assombro, o clarão é uma fase de transição, como no nascer e no pôr do sol. O clarão é o momento do início do dia, onde a areia permanece prateada e o céu
claro e poderoso, ocupa a posição de destaque no firmamento. Então, isso aí, só para dar uma ideia geral do quão diferente é o Ark, literalmente, em termos de cenário. Isso aí faz parte do mundo e, claro, precisa ser repassado para os jogadores, porque é uma parte muito importante, interessante e diferente do cenário. Na sequência aqui do livro, olha, no capítulo 1, a gente vai ter os povos, né, a descrição dos povos, dos habitantes aqui desse cenário. E uma coisa que eu achei interessante, aliás, várias delas, primeiro, pelos próprios desenhos aqui, você já percebe que o jogo tem uma pegada diferente. Não é uma fantasia medieval clássica. Aliás, não é uma fantasia medieval. É um cenário, talvez, pós-apocalíptico, um cenário diferente. E isso reflete também na questão dos povos. Um detalhe que eu achei interessante é porque, assim, existem alguns que eles vão ser relacionados a uma raça específica daquelas clássicas que a gente vê. Afinal de contas, é um cenário também de Old Dragon. Então, tem alguns povos que são majoritariamente formados por anões, por elfos ou alguma coisa assim. Mas outros, na verdade, são misturados. Ou seja, da forma como eu entendo, a raça em si, ela não vai importar muito aqui no Ark. Na verdade, os povos eles vão ser estabelecidos pelas suas questões culturais e de crença, né? Porque eu vou ler um pouquinho sobre cada um deles para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Olha só. Os primeiros que a gente vai ter aqui são os agmistas. Então eu vou ler só o iniciozinho para vocês terem uma ideia. Então olha só, no caso dos agmistas, nós temos anões, que veneram fogo, sol e vulcões. Os agmistas podem ser descritos como uma cabala secreta de anões desgarrados, vivendo por toda parte do deserto de Lum em meio a outros povos. Na sequência, a gente tem aqui os glomnianos, olha só. Vou mostrar bem os desenhos aqui, porque eu achei eles muito legais. Então, já aqui nos glomnianos, a gente vai ter humanos, gnomos e goblins, que veneram o rio. Ou seja, não interessa aqui qual é a raça, eles são o povo glomniano. Por isso que eu falei que, na minha interpretação, a cultura e a crença é mais importante aqui nesse cenário do que especificamente a questão da raça. O que o livro traz de informação inicial sobre os glomnianos? No passado, os glomnianos floresceram à volta do rio Mantaro, acompanhando o curso do rio em suas caravanas nômades, regrando sua existência junto dos ciclos do curso d'água. Outro povo, um dos mais importantes aqui, é os Jaunidas. Olha só, vou mostrar aqui os desenhos. Os Jaunidas são humanos e raríssimos elfos, anões e halflings, que veneram a areia, rocha e montanhas. Os Jaunidas eram um antigo povo pacífico e ocupavam a porção leste da nação de Lum, depois das Montanhas Castanhas e além do Rio Seco, ainda nas monumentais encostas que ferem a superfície do deserto, fizeram as suas moradas. Tocas escavadas na pedra eram seu lar. Vigiavam silenciosos os movimentos naturais do deserto e seus ventos sopravam canções de dor e esperança. Velhas canções de tempos passados, tempos em que havia água em abundância e a vida florescia, dando frutos, remédios, bulbos e raízes, ceiras e flores. Aqui eu vou me estender porque é importante, olha só. Anos depois, os arquimancistas se tornaram cada vez mais severos e, com a suposta escassez de água, os caçadores, coletores, homens dos rios e demais pessoas aprenderam a viajar longas distâncias. Ou seja, aqui a gente vai ter, ao longo do livro, eu vou comentar isso em outros momentos, mas a gente já percebe que o cenário nem sempre foi assim. Então, alguma coisa aconteceu, alguma transformação ocorreu para o que antes era uma terra fértil virar o deserto preto e branco que a gente tem hoje. Avançando aqui para os outros povos possíveis de jogar aqui no cenário, a gente vai ter, olha, os Lucaresh. Vou mostrar aqui o desenho. Os Lucaresh são humanos e halflings. Veneram o vento e as tempestades de areia. Navegadores do vento, os Lucaresh abandonaram as caravanas arrastadas por Ieldras, que são tipo uns camelos, né? E hoje utilizam carroças à vela, chamadas voadeiras. Tais engenhosidades são obras dos pequeninos, os quais constituem parte desse povo e, segundo os mesmos, é uma bênção de Nagual. Antigas lendas contam que Nagual concedeu uma miríade de cavalos de vento ao seu povo. A gente vai mostrar um pouquinho mais adiante. O cenário também é todo composto por outros deuses, por outras crenças, ou seja, é uma virada de chave, vamos dizer assim, bem interessante em relação a cenários mais tradicionais. Mas avançando aqui para os povos, olha, o próximo que a gente tem aqui são os Mortik, que são humanos, goblins e orcs, que veneram a morte. Olha só aqui o desenho deles. E o que o livro vai trazer sobre esses Mortik? Os brutais Mortik vivem profundamente a violência do deserto. São exímios sobreviventes e oponentes duros em batalha. Esse povo habita o centro-leste da região, onde os recursos são escassos e a resistência é a manifestação irônica da própria morte. Da própria morte que louvam, perdão. Os Mortik veneram a morte como o fim inevitável e cruel para uma existência árida e disciplinada. O fim da vida de um legítimo Mortik, seja como for, é a glória e sua libertação final.
Os sábios do povo acreditam que ceifar a vida de qualquer outra criatura fora de seus domínios é manter os laços afetivos com a sua deidade em boa harmonia e garantem uma longa existência. Para a gente fechar aqui os povos, a gente vai ter aqui os Plomeriel, que são basicamente elfos que veneram a noite e as luas. Olha aqui os elfos de Ark. Vamos lá, o que o livro traz de informação aqui? Notívagos e extremamente ariscos, os Plomeriel constituem o povo mais misterioso do deserto de Lum. Geralmente, suas caravanas podem ser vistas ao longe em noites de luas cheias, sendo banhadas pelo luar prateado de Mégia e Zenitar. Os viajantes mais destemidos que se deparam com tal vislumbre normalmente tentam alcançar as caravanas para nunca mais serem vistos. Ou seja, por esse pequeno trecho aqui de cada um dos povos que eu fiz questão de ler, eu acho que já dá para sacar que o Ark é um cenário bem diferente, bem único, eu diria, né? Pela própria visão, pela própria interpretação que ele dá a cada um dos povos. E lembrando aqui, eu li só um trechinho, tem muito mais informação a respeito de cada um deles ao longo do livro. E só para a gente fechar aqui e avançar para os próximos capítulos, esse capítulo dos povos vai terminar, olha, falando um pouquinho sobre os mestres de Ark, que basicamente são seres de outra dimensão ou de outra realidade, alguma coisa assim, e eles estão profundamente envolvidos nas transformações e no histórico ali do cenário de Ark. Seguindo adiante, para mostrar um pouquinho mais do livro para vocês, olha, a gente vai ter no capítulo 2 as divindades específicas aqui do cenário, tá? Então elas vão estar bem descritas aqui, dizendo mais ou menos como é que elas funcionam, ou qual é a fé que elas propõem, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, de novo, algo que torna o cenário cada vez mais único. Na sequência, a gente vai ter no capítulo 3 os marcos, e aí a gente começa a ter acesso a alguns mapas, né, desse deserto, com os pontos principais ali de interesse. Aqui, vou me permitir fazer os seguintes comentários. Os marcos, eles vão estar subdivididos de 3 maneiras aqui. Os marcos principais, os comuns e os marcos móveis. Ou seja, por isso, e pelo que a gente vai lendo aqui, vai descobrindo, segundo o livro vai avançando, é um cenário extremamente voltado para a questão da exploração do cenário, tá? Tem muita coisa, tem muitos mistérios, tem muitas partes do quebra-cabeça da história que compõe o cenário que estão ali perdidos literalmente nesses marcos. Então vai depender de onde os jogadores explorarem. Se eles conseguirem resolver determinados desafios, eles podem ou não ter acesso a essas informações e pouco a pouco irem entendendo um pouco mais sobre o cenário como um todo, tá? Então assim, me parece uma característica extremamente voltada para a questão dos jogos OSR mesmo, né? Então as informações estão lá, se você vai descobrir ou não, depende muito, né, dos rumos que os jogadores vão escolher. E aqui, só para a gente fechar aqui essa questão dos marcos, os principais são os pontos, vamos dizer assim, mais interessantes ou mais importantes do jogo, né, que vão ser aqui, só para citar, as Montanhas Castanhas, né, o Rio Mantaro, que é um rio que está parcialmente seco, parcialmente morto, o Palácio da Noite aqui, né, que é a sede, vamos dizer assim, dos arquimancistas, e os marcos comuns são encontros que podem rolar ali pelo meio do deserto e tal, alguns com locais fixos ou outros não. E por fim a gente vai ter os marcos móveis, que como o próprio nome diz, eles são locais aleatórios ali no mapa que você pode simplesmente rolar o encontro e ver o que acontece para deixar as coisas mais movimentadas e perigosas conforme o grupo vai explorando ali esse deserto. E só para fechar essa parte, para a gente avançar para os outros capítulos, olha, o livro vai trazer aqui também o mapa com a indicação dos marcos. Então a gente vai ter aqui 2 mapas justamente para você usar dependendo do horário do dia, né? Então tem aqui o mapa negativo, vamos chamar assim, né? Então aqui vocês podem perceber, a gente vai ter 36 marcos, tá? Dentre esses marcos principais, comuns e móveis, tá? Então isso aqui já dá muita coisa para vocês utilizarem. E aqui pelo mapa a gente já consegue mais ou menos se localizar e visualizar um pouquinho do cenário, beleza? No capítulo seguinte, o capítulo 4, a gente vai tratar de exploração. Tá? Muitas tabelas de encontros aleatórios, formas de você explorar essas aventuras no deserto, tá? Então aqui a gente vai ter desde tabelas ou orientações para você usar aqui, olha, direção das dunas, tá? Extensão das dunas, tipos de dunas, né? Já que a gente está aqui falando de deserto, né? E dunas são algo importante. Então tem aqui duna baixa, duna alta, dunas instáveis que você pode tentar subir ali a duna começar a desmoronar. Então todo esse tipo de desafio está previsto aqui nesse capítulo de exploração, além, claro, de regras, né, e orientações para você tratar aqui sede, fome durante essas viagens, durante essas explorações e, claro, os famosos, né, e comuns encontros nos ermos, né, encontros aleatórios ali. Então você vai ter várias tabelas, né, de criaturas que você pode sortear para serem encontradas ao longo das viagens. E isso aqui é interessante, mas a gente vai chegar lá. O Ark também ele tem um bestiário muito próprio, muito particular, com diversas criaturas específicas para esse cenário, o que também é muito interessante.
Avançando mais um pouco, chegamos aqui no capítulo 5, Monstros e Inimigos. E aqui eu acho bem interessante de comentar algumas coisas. Primeiro, um ponto negativo, entre aspas, mas que acaba se revertendo em algo positivo. Esse capítulo, que seria o bestiário, ele tem poucas ilustrações. Poucas mesmo. A maioria, olha, das páginas é assim. Vai trazer só as estatísticas dos monstros, das informações e, claro, algumas coisas bem curtas, inclusive algumas descrições. Por que isso é ruim aqui, entre aspas? Porque, assim, eu achei que tem uns monstros bem interessantes, né, bem legais e que eu gostaria de ver ilustrações. Por exemplo, temos aqui o cactoide gigante, né, um ciclope alienígena, um caranguejo cabeça, né, tem umas aves específicas aqui bem bacanas, olha, diabo branco, diabo líder, coiote do deserto, dríade das dunas. Tem vários monstros bem interessantes e únicos que eu gostaria de ver uma ilustração. Mas, por outro lado, isso vai potencializar ali a sua imaginação de descrevê-los, né, e imaginá-los de uma maneira interessante para passar para os jogadores. Mas o ponto principal que eu considero positivo nisso é o seguinte. O capítulo de monstros, ele começa aqui na página 56 e ele termina aproximadamente aí na página 80, onde a gente até tem uma ilustração aqui do zumbi desidratado. Mas o que eu quero dizer com isso? Da página 56 até a página 80, com poucas ilustrações, a gente tem monstro pra caramba. E isso é legal, porque tem vários desafios possíveis, vários antagonistas, e como eu falei, a grande, imensa maioria deles são criaturas bem voltadas para o cenário mesmo, bem típicas do mundo de Ark. Então isso também ajuda na imersão e na sensação de você estar jogando um cenário completamente diferente, um cenário único, um cenário que de fato tem uma identidade própria. Já aqui no capítulo 6, a gente vai ter uma aventura pronta, uma aventura inicial, chamada Palácio da Noite, o Ziggurat Arquimancista. Tá? Então, esse último capítulo vai trazer uma aventura bem detalhada que se passa basicamente dentro desse palácio, ou seja, vai revelar o mistério, né, da morada dos arquimancistas. E o que eu tenho a dizer a respeito dessa aventura? Ela, primeiro, está bem detalhada, né, com várias opções, com várias possibilidades de enredo ali, de ganchos e tal. Parece ser interessante de jogar e parece ser uma proposta bem voltada ali para a questão old school mesmo. O que eu quero dizer com isso? É um dungeon crawl, querendo ou não, né, cheio de bizarrices, de coisas para explorar, de desafios estranhos e até um pouco daquela pitada ali do nonsense que permeia, na minha interpretação, a questão do old school. Nem tudo precisa ser explicadinho ali e fazer muito sentido. Tem coisas que estão lá porque estão lá e paciência. Mas assim, parece ser uma aventura bem legal. Eu só acho estranho ser uma aventura que, bom, pelo menos na minha cabeça, né, é uma aventura inicial, uma aventura pronta. Eu sempre imagino, né, que quando o livro traz essas aventuras é para você começar por ali. Mas no caso aqui, ela já vai te levar direto para o coração do cenário, vamos dizer assim. Então, talvez seja interessante você começar ali explorando mesmo e tal, que é outra proposta interessante do jogo, para depois, mais na frente, você chegar aqui no Palácio dos Arquimancistas e descobrir quais os mistérios que ele abriga. E aqui, para a gente fechar o conteúdo do livro e encaminhar para o final deste vídeo, a gente vai ter aqui os apêndices, né, que vão ter aqui basicamente itens, né, iniciais, um pouquinho de equipamentos aqui para você utilizar. Claro, de acordo com a pegada do cenário, o equipamento é de péssima qualidade, ou seja, ele pode quebrar a qualquer momento, as coisas são muito precárias aqui no cenário de Ark, e talvez nem sempre armas sejam os equipamentos mais importantes para você ter. Então, é um cenário que também te leva a esse tipo de reflexão. No segundo apêndice, a gente vai ter aqui só 3 magias, né, que vão ser específicas aqui do cenário, então a gente vai ter as descrições delas, né, com as regrinhas tudo direitinho. Lembrando que por se tratar de um suplemento, né, para o Old Dragon, você pode pegar as magias de lá, ou se o narrador quiser restringir um pouquinho para dar uma cara mais desafiadora ainda, né, ao cenário, isso tudo é possível. Você organiza ali como você achar mais interessante os jogos de Ark. E para fechar mesmo aqui na última página, a gente vai ter um modelo de ficha, né, do Old Dragon, mas adaptada aqui para o Ark. Então, quem curte aí jogar com fichas temáticas, temos aqui no Ark para você entrar já no clima do cenário a partir da ficha. Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido descobrir um pouquinho mais sobre o Ark. Tem muito mais coisa interessante, muito mais informação aqui para você descobrir durante a leitura. Eu tentei só fazer aquele famoso, né, arremate geral aqui do que o livro traz. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixe aí o seu like, o seu comentário e a gente se vê na próxima resenha.